almas queridas, aqui presentes em nossa comunidade espírita Joana de Ângeles e conectadas conosco pelas redes sociais. Estudo bíblico de todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Nosso tema de hoje: cada um deve levar a sua cruz. Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Todos convidados à leitura e às reflexões. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A vocês cujos nomes já vislumbro na tela, o meu amor, a minha gratidão pela companhia sempre estimuladora. Companheiros queridos, iniciemos as nossas breves e singelas reflexões, recordando que podemos estabelecer uma certa gradação entre aqueles que procuram um determinado templo religioso, entre aqueles que se sentem, de algum modo, atraídos pela força do Evangelho e pela força de nosso Mestre e Senhor. Seja nos templos católicos, ou protestantes, ou espíritas, ou outros ainda, vemos aqueles que são visitas eventuais, outros que são frequentadores mais ou menos assíduos. Há os frequentadores assíduos, há os trabalhadores e há
os servidores da causa, e ainda há aqueles que podem ser considerados discípulos e ou apóstolos de Jesus. Nesta oportunidade, não me deterei demoradamente nesta espécie de classificação, para me fixar especialmente naqueles que se propõem a se tornar discípulos do Mestre. Em boa sinonímia, discípulo quer dizer seguidor. E Jesus aqui, no versículo 23, estabelece 4 condições, 4 requisitos para aquele que pretender tornar-se discípulo ou discípula dele. Diz o texto bíblico: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Vemos que Jesus respeita a todo o tempo a nossa liberdade de escolha. Quem não quiser segui-lo por agora, não o siga. Ele compreende, respeita e sabe esperar a nossa deliberação. Embora todo aquele que procrastinar no tempo e no espaço a busca pelo Mestre, arcará com as consequências desta escolha infeliz. Mas a nossa liberdade de escolha termina quando nos dispomos a buscar sinceramente o Mestre. A partir deste momento, já não será mais como eu quero, como nós queremos. Há de ser como deve ser, como necessita ser. E aí surgem estes 3 requisitos estabelecidos pelas leis divinas que o Mestre cumpre fielmente a todo o tempo. E as 3 condições são estas: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. São 3, pois, os requisitos. Nesta oportunidade, não há como me estender, até porque outros versículos solicitam a nossa meditação em torno da mensagem de hoje. Negue-se a si mesmo. E agora, recordo que estamos no dia 4 de outubro de 2023, dia em que a comunidade cristã de todo o mundo reverencia a memória, a vida, os feitos de Francisco de Assis, que, segundo dados históricos,
teria desencarnado no dia 4 de outubro de 1226. E Francisco de Assis soube como raros espíritos na terra negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. E o fez com tanta intensidade, com tanta profundidade, que é conhecido também pela expressão alter Christus, o outro Cristo, dada a semelhança de sua vida com a vida do Mestre. Tenho aqui em mãos o livro do querido e respeitado companheiro José Carlos de Luca, o livro Simplesmente Francisco. E tenho aqui o capítulo 6, quer trocar as suas vestes? Quer trocar as suas vestes? E como veremos, este capítulo se ajusta perfeitamente à proposta do Mestre quanto a negarmos-nos a nós mesmos. Neste capítulo, o amado companheiro de Luca recorda aquela experiência em que Francisco vai a Roma e, estando em Roma, ele se depara com um grupo de mendigos. E como mendigos, todos maltrapilhos, mal vestidos, e Francisco de Assis, que estava já trabalhando intensamente pela sua espiritualidade, delibera procurar, dentre os mendigos, aquele que estava muito maltrapilho. E Francisco troca as suas vestes bonitas, luxuosas, feitas com os tecidos da loja de seu pai, que era comerciante de tecidos, com as vestes rotas do mendigo. De Luca traz este registro do frei Jorge Hartmann, que se expressa assim: naquele tempo, ir a Roma em peregrinação fazia parte das atividades de todos os que esperavam alguma graça de Deus. Francisco realizou também uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. Diante da igreja, reparou o grande número de mendigos ali reunidos. Levado pela compaixão e seduzido pelo amor à pobreza, escolheu um dos mais miseráveis, propôs trocar com ele as roupas, vestindo os farrapos de pobre. Passou assim o dia na companhia dos pobres, cheio de uma alegria que ele ainda não experimentara. E o nosso companheiro de Luca escreve: imaginemos a cena. Francisco, vestido com as melhores roupas, costuradas com os finos e caríssimos tecidos da loja do pai,
trocando-as com roupas de um mendigo, roupas simples, sujas, mal cheirosas, rasgadas, pedindo esmolas na rua e passando o dia alegremente ao lado dos pobres. Os próprios mendigos riram de Francisco, não conseguiam compreender o alcance daquela atitude, para eles insana. E De Luca pergunta: o que teria levado Francisco a esse gesto aparentemente tão incompreensível? E no estudo de hoje, almas irmãs, o Evangelho está também nos convidando a trocar as nossas vestes, não necessariamente ou somente as nossas vestes materiais, mas as nossas vestes espirituais, o que explicarei em instantes. De Luca anota ainda: talvez não seja preciso essa experiência radical feita por Francisco de procurar a dor voluntariamente, se trabalharmos interiormente pelo enfraquecimento do nosso egoísmo, pela via da humildade e da caridade. Jesus nos propõe, como primeira condição, negue-se a si mesmo. Vamos substituir o verbo negar por trocar. Quem pretender ser fiel, verdadeiro, sincero discípulo de Jesus, precisa proceder a trocas importantes, profundas. Se temos algumas trocas, necessitamos, colocando no plural, sem ofender a qualquer, precisamos trocar a nossa desobediência à lei divina pela obediência às mesmas leis divinas, como fez e faz o Senhor. Precisamos trocar a ênfase que damos aos interesses materiais pela ênfase aos interesses espirituais, como faz Jesus. Precisamos amar, respeitar e agradecer por este planeta maravilhoso e aproveitarmos ao máximo a oportunidade reencarnatória, como fez Jesus, aproveitando não a sua reencarnação na Terra, mas aproveitando a sua encarnação na Terra, porque era a primeira e única vez que o Mestre estava encarnando neste planeta. Necessitamos compreender a dor, aceitar a dor, respeitar a dor, aproveitar a dor para a nossa elevação, para a nossa redenção, para a nossa sublimação, da mesma forma como o Cristo soube aproveitar todas as experiências dolorosas para lecionar-nos o Evangelho, teoricamente apresentado e demonstrado na concretude dos seus atos, das suas vivências.
Necessitamos trocar a filosofia materialista, imediatista que está no mundo pela filosofia apresentada pelo Mestre, que tem Deus como a base essencial de tudo. Precisamos trocar o orgulho pela humildade. Precisamos trocar a poluição mental pela pureza íntima. Claro que é um processo gradual, lento, difícil, mas podemos começar hoje, agora. Precisamos trocar a violência, a cólera, a injúria, toda expressão descortês, a grosseria, a indelicadeza, pela brandura, pela ternura, pela bondade, pela paciência, pela afabilidade, pela doçura, pela calma, pela serenidade, pela paz, pelo asseio verbal. Precisamos trocar a mágoa, o ressentimento, a hostilidade reprimida, o ódio, pelo perdão, pela misericórdia, pela compreensão, pela tolerância, pelo amor, para que possamos assim negar a nós mesmos, porque não é possível conciliar o instinto animal, a condição primitiva com o convite do Evangelho para que sigamos o Cristo. E o Evangelho ainda nos recorda a necessidade imperiosa de cada um tomar a sua própria cruz e seguir o Mestre. E eu me permito agora trazer o capítulo 15 do livro Palavras de Vida Eterna de nosso Emmanuel, no roteiro da fé. E Emmanuel se inspira neste versículo 23: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Emmanuel anota para todos nós: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes,
afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Não olvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. No versículo 24, temos, para fechar nossos estudos desta hora, este pensamento: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isto nos traz o binômio ganhar e perder, ou perder, ganhar. Muitas vezes, supondo ganhar, estamos perdendo. E muitas vezes, supondo perder, estamos ganhando. Quando ganhamos segundo o mundo, quase sempre estamos perdendo em relação a Deus, em relação ao Cristo, em relação à vida espiritual. E quase sempre, quando perdemos em relação ao mundo, estamos ganhando em relação a Deus, ao Cristo e à vida espiritual. Perguntemo-nos: o que queremos ganhar? Por quanto tempo queremos ganhar? Queremos ganhar verdadeiramente ou iludirmos-nos com os ganhos fantasiosos do mundo? Os cristãos são chamados a perder com o mundo para ganhar com o Cristo. Profunda gratidão, com votos de alegria e paz em Cristo Jesus. Assim seja.